Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. Amém. Recebi o convite para repartir o pão da vida. Foi só aqui, Alex, ou foi na rua também? Foi? A rua toda, né? Então não é problema da igreja, não. É problema geral, né? Tá ok. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo a bênção dele. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, viemos te pedir, Pai querido, a sua bênção. Viemos te pedir a orientação do teu Santo Espírito. Tu bem sabes que somos pó, tu bem sabes que não somos nada, Pai querido, ainda mais para falar da tua palavra e desse assunto tão importante que é sobre a sua lei. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que o teu Santo Espírito atue em nossos corações. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que cada um saia daqui ciente do que foi falado aqui, Senhor. Por favor, fale aos nossos corações, perdoe os nossos pecados, Senhor, porque somos fracos. Tenha compaixão e misericórdia de nós. Nos abençoe com a sua presença. Que os teus santos anjos acampem ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todos os males. E, se possível, Senhor, que o Senhor não permita que tenha mais uma queda de luz, para que não venha atrapalhar o culto nesta noite. Dai-nos a tua bênção. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo 84, versículo 14. Aquele que achou e puder ler. Salmos, capítulo 89, versículo 14. 89, me perdoe. 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante do teu trono. Alguém tem alguma outra versão? Qual é a versão? Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Tem algum que diz assim: justiça e juízo são o fundamento do seu trono? Sim. Tem? Isso. Tá. Tem algumas outras versões que dizem assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Agora só vamos passar para 97, versículo 3. Salmo 97, versículo 3. Algumas folhas à frente. Se alguém achou e puder ler também. Diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Só isso, né? Versículo 2 diz assim, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são o quê? A base do seu trono. Agora vamos ler Salmo 9, versículo 7. Se alguém achou que puder ler. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Aqui na minha versão ela está assim, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então, por que eu li esses três versos? Aqui que nós acabamos de ler diz assim, trono que ele erigiu para julgar, e ele mesmo julga o mundo com justiça. E os outros dois salmos que nós lemos diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Amém. Então Deus
trono, e esse trono foi feito para ele julgar. Só que a palavra de Deus diz que Deus ele julga com o quê? Com justiça. Que coisa maravilhosa, né? Com base nesse pensamento, vamos ver o que o livro tem a nos dizer? Capítulo 36, página 242. O título é O Engano. Eu botei os livros ali, levaram lá para trás. Deixa eu deixar ali os livros dos grandes conflitos. Veja esse livro aí. Deixa eu deixar ali em cima. As pessoas têm que ler. Se possível trazer, né? Eu vou continuar aqui, irmãos, se vocês tentam encontrar. Página o quê? Capítulo 36, página 242. Olha só o que diz esse capítulo importante. Desde o princípio do grande conflito no céu, Satanás tem procurado destruir a lei de Deus. Quer consiga fazer as pessoas descartarem toda a lei, quer façam rejeitar apenas um dos mandamentos. O resultado é o mesmo. Aquele que viola apenas um ponto, revela-se desprezo por toda a lei. Sua influência e seu exemplo estão ao lado da transgressão da lei. Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, desde o início, Satanás ele tem procurado fazer o que com a lei de Deus? Destruir a lei do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Com base no mundo em que nós vivemos, imagine esse mundo sem leis. Como esse mundo seria? Como seria esse mundo sem as leis? Vocês imaginem? Olha, nós vivemos num estado onde as leis não funcionam, né? Direito. Mas tem países que a lei funciona direito. Tem estados que a lei funciona de uma maneira mais correta. Agora vocês imaginem, no trânsito, se cada um pudesse fazer o que bem entendesse, se não tivesse regras, se não tivesse a lei de trânsito, o que seria? Já teria acabado. Agora, imagine a sociedade se não tivesse lei. Se você pudesse roubar aquilo que te desse na teia. Eu vi uma coisa ali com meu amigo, eu resolvi tomar aquilo ali dele. Eu sou mais forte, vou lá e tomo. Vocês imaginam o que aconteceria com esse mundo se não fosse regido por leis? É horrível. Tendo leis, as pessoas já não obedecem. Imagine se não houvesse leis. Agora eu pergunto, o mundo natural em que nós vivemos, ele é ou não é regido por regras, por leis? Sim. Se o mundo natural, o Sol, ele não dá uma volta, a Terra não dá uma volta em torno do Sol, não, em torno do seu eixo, né? E aí forma um dia de 24 horas. Sim. A Terra dá uma volta em torno do Sol e aí tem as 4 estações. Imagine se essas leis falhassem. Imagine se o dia durasse muito tempo e a noite também. Como seria esse mundo? Não seria um caos? Vocês sabiam que a Lua, ela rege a força dos mares? Tudo foi ajustado perfeitamente e Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Amém. E se essa ordem falhasse, o que seria de nós? Investiria vida. Então, se o mundo natural é regido por leis, se o mundo social, que é o convívio entre as pessoas, são regidos por leis, imagine o mundo espiritual, não seria regido por leis também, Alex? Sim. E as leis de Deus são justas, boas, e ela é uma lei santa. Diz aqui, a doutrina da Bíblia são distorcidas por Satanás e, como consequência, erros se tornaram parte da fé bíblica. O último grande conflito entre a verdade e o erro diz respeito à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Porque na Bíblia nós temos mais de 610 leis. Qual seria a lei de Deus? A lei que Deus veio pessoalmente escrever com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Ele não só escreveu, mas ele também ditou a lei. As pessoas que estavam em volta do Monte Sinai, ela ouvia Deus falar na voz do trovão.
e ao mesmo tempo Deus ele ia escrevendo com o seu próprio dedo. Que coisa maravilhosa, né? Diz que o monte fumegava, deveria ser uma cena maravilhosa, né? Então diz assim, trata-se de uma batalha entre a Bíblia e a religião de fábulas e tradições. A palavra de Deus, ela diz, se eu não me engano é Timóteo, né? Que diz que nos últimos dias as pessoas iriam dar ouvido o quê? A fábulas, engenhosamente inventadas por pessoas, e deixariam de dar ouvido o quê? A palavra de Deus. Por que, Alex, dar ouvido a fábulas é tão bom ao ouvido de milhares de pessoas? Porque vai não de encontro, mas a favor daquilo que a pessoa gosta. Daquilo que ela gosta. Então, olha só, um exemplo, quando alguém te pede um conselho, se a pessoa te dá um conselho com base naquilo que você já está querendo, é o quê? É mel no ouvido, não é, Alex? O seu Deus vai de ponta a ponta, né? Oh glória, louvado seja Deus. Agora, se o conselho te chocar, se o conselho for contra aquilo que você acha, aí não presta. Aí não presta, aí não serve, né? Então, irmãos, é a mesma coisa. Não muda muita coisa. Agora, olha só. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos a aceitam como guia de vida. A Bíblia está ao alcance de todos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Tem a Bíblia virtual. Ah, eu não tenho dinheiro. Fala comigo que eu dou uma Bíblia de presente. A Bíblia hoje está ao alcance de todos. Olha, você consegue comprar uma Bíblia por menos de R$20. Temos as sociedades bíblicas que têm Bíblias baratas. Então, se a Bíblia está ao alcance de todos, as pessoas são o quê? Indesculpáveis. Por quê? A Bíblia é o quê? Ela é a palavra de quem? Deus. É a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que sempre quando eu estou começando a dar um estudo bíblico, eu falo para as pessoas, estudem a palavra de Deus sem preconceito. O que é estudar a Bíblia sem preconceito? É deixar a Bíblia falar. Porque muitas vezes as pessoas já vêm com uma bagagem para estudar a palavra de Deus e não deixam a palavra de Deus falar por si mesmo. Nós estamos estudando a palavra de Deus com a Simone, com as suas filhas, e as perguntas que nós fazemos, a gente vai buscar as respostas aonde? Na Bíblia, não é, Simone? Lá vocês não abrem a palavra de Deus e vê as passagens que são dadas? E isso é fundamental, irmãos. A própria Bíblia, ela é sua intérprete. E uma coisa que eu falo muito interessante, a Bíblia é como uma engrenagem. Tudo tem que se encaixar perfeitamente. Irmãos, eu sou adventista por convicção. Porque a base de muito estudo, não foi porque alguém me convenceu, foi porque a base de muito estudo eu vi. Irmão, se o mesmo Espírito é que inspira toda a palavra de Deus, pode haver contradição nesse livro, Alex? Não. Tudo tem que se encaixar como uma luva, tudo tem que se encaixar como uma engrenagem. Não pode haver o que? Discordância. Um exemplo, irmãos, nós estamos falando da lei de Deus. Tira a lei de Deus de circulação. A Bíblia diz em Romanos e também em 1 João que pecado é a transgressão da lei. Se você tirou a lei, logo não existe transgressão. Se não existe transgressão, você pode fazer o que você bem entende. Não é o que a palavra de Deus diz? Aonde não há lei, também não há transgressão. É muito claro, irmãos, muito claro isso. Olha só, Satanás leva as pessoas a uma falsa concepção de que ele é, e coloca um ídolo filosófico no trono, em um lugar de Deus vivo, revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação. Então Satanás leva milhares de pessoas a uma falsa concepção de quem ele é. Quem é Satanás? A Bíblia desmascara Satanás. Ele é um mentiroso, ele é um homicida, ele é o quê? Ladrão, ele é um usurpador, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, irmãos, quando a gente levanta a mão para acusar alguém de alguma coisa, olha, quem é o acusador? Satanás. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não seguir as suas pegadas. Olha só, nenhum erro levanta com maior ousadia
contra a autoridade dos céus ou traz resultados mais prejudiciais do que a doutrina de que a lei de Deus não é mais obrigatória. Irmãos, a palavra de Deus diz que a lei de Deus é santa, ela é justa e ela é boa. Por que a lei de Deus é justa, Alex? Ou para alguém aqui poderia me dizer? Alex, a lei de Deus ela tem 2 pesos e 2 medidas. Para você ela te diz uma coisa e para Ana Maria ela te diz outra coisa. Ou ela é igual para você e para ela? Ela faz distinção se você tem dinheiro ou se você não tem? Por que a lei de Deus é justa? Porque ela é igual para todos. E por que a lei de Deus ela é boa? Porque ela protege a sua vida, ela protege os seus bens, ela protege o teu casamento, ela protege os mais idosos, ela protege teus pais, e ela coloca Deus no seu devido lugar. Que coisa maravilhosa! A lei reflete o caráter de Deus. E a lei reflete o caráter de Deus. Por isso que a lei de Deus ela é o quê? Ela é santa, assim como o nosso Deus é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então diz assim, suponha que ministros preeminentes ensinassem em culto que as leis que governam sua pátria não são mais necessárias e restringem a liberdade das pessoas e eles não precisam mais ser obedecidas. Por quanto tempo você acha que as pessoas, por quanto tempo você acha que esses pregadores seriam tolerados nos cultos? Segundo, aqui seria 22º. Desce. 22º. Saia daí. Então diz assim, seria mais razoável que as nações abolissem seus estatutos do que o governante do universo anular a sua lei. A França tentou, por experimento, anular a lei de Deus, quando o ateísmo tomou o poder controlador. Isso demonstrou que descartar as restrições colocadas por Deus significa aceitar o príncipe do mal como governante. Alex, o que aconteceu na França quando eles colocaram a lei de Deus de lado? E levantaram uma deusa. Deusa da sabedoria, uma coisa assim. Isso. Então, o que aconteceu com a França? A França caiu numa apostasia terrível, generalizada. Não tinha mais a semana, Marcelo. Sim, essa era 10 dias. Ficavam 10 dias, eles davam culto a Deus da razão. E o que se tornou o país? Um caos. Inferno. E em pouco tempo, irmãos, eles voltaram atrás daquilo que eles haviam feito. Proibido tudo. Vocês imaginam, irmãos, se desse aos seres humanos o poder para eles fizessem aquilo que eles bem entendessem, como seria este mundo? Horrível. Irmãos, quando a França fez aquilo ali, o que Deus fez? Deus tirou a sua mão. Olha, vocês estão por conta própria. Sim ou não, Alex? Sim. Queimaram as Bíblias. Foi um período sombrio na história da França. Eles botaram, Marcelo, Sim. a guilhotina no meio da praça, mataram inúmeros cristãos. E depois eles foram mortos também, à base da mesma guilhotina. As implicações do desprezo à lei. Quem ensina as pessoas a tratar os mandamentos de Deus sem respeito, está semeando desobediência para colher desobediência. Quando as pessoas descartam por completo as restrições da lei divina, logo também desconsiderarão as leis humanas. Então, irmãos, é uma ladeira abaixo. Se você descarta as leis divinas, em pouco tempo vocês irão descartar o quê? As leis humanas, e será o que? Um caos. Porque primeiro lugar vem a lei espiritual. Vocês sabiam que tem uma lei que fala dentro de você? Quando você faz alguma coisa errada? Qual o intuito de Deus nos últimos dias? Escrever a lei de Deus aonde? Na sua mente, no seu? Como era aonde? No princípio. Esse é o princípio da lei de Deus, aonde ela deveria estar. A vida em si, ela não seria respeitada. As pessoas tomariam os bens do próximo, a força, e os mais fortes se tornariam o que? Os mais ricos.
Que coisa, né? Os filhos não hesitariam em tirar a vida dos pais, se isso os levasse a obter aquilo que o seu coração corrupto deseja, né? A paz e a felicidade desapareceriam da terra. Olha, irmãos, as consequências de negligenciar a lei divina. Essa doutrina já abriu a porta do mal no mundo. Essa doutrina já abriu as portas do mal no mundo. Que coisa triste, né? Diz assim, os principais religiosos que deveriam ser o fundamento da vida social parecem estar oscilando, prontos a cair. Criminosos depravados muitas vezes recebem atenção como se tivessem feito algo grandioso. Vocês já viram isso na televisão, irmãos? Criminosos recebendo o quê? Aquele jovem que mataram aquela criança de Oswaldo Cruz, de São de Oswaldo Cruz, né? Arrastaram a criança. Arrastaram a criança para o carro da mãe que roubaram. Uma ONG levou eles lá para o outro país também. É entrevista, né? Também. Você vê aquele filme daquele, eu me lembro que eu morava no Jardim Botânico, aquele sequestro daquele homem que esteve dentro do Jardim Botânico ali, né? Que aí acabou morrendo a refém e os policiais dentro do carro mataram. Quer dizer, fizeram até sobre um vídeo sobre aquele assalto. Que coisa, né? Uma história terminou em tragédia e fizeram um filme daquele assalto. Como pode ser isso, Alex? Falta de amor. Diz assim uma coisa muito interessante: os crimes ganham ampla publicidade. Irmãos, quantos anos tem que esse livro aqui foi escrito, Alex? Oi? Quantos anos tem mais ou menos que esse livro foi escrito? Ellen White morreu tem 108 anos. Naquela época eram assim as coisas? Não. 108 anos, bota aí, se ela escreveu esse livro 20 anos antes dela morrer, coisa de 130 anos atrás, irmãos. Como é que ela iria saber, se não fosse algo divino, o que estaria acontecendo aqui em nosso país exatidão? Como pode? Olha só, irmãos, eu vou ler de novo. Os crimes ganham ampla publicidade. Não tem aqueles canal sensacionalista da Atena, aquele Marcelo que morreu, né? E outros que estouram, né? Esse do canal 13 é qual? Canal 13 ou canal 11? Aquele lá que tem um helicóptero voador. Mosquito fofoqueiro. Qual lá? Tino Júnior. Eles estouram o quê? A violência. Mosquito fofoqueiro. Olha só, a imprensa publica cada detalhe revoltante do mal. Não é, irmão? Instruindo outros na arte da fraude, do roubo e do assassinato. Irmãos, quando as pessoas veem um filme que o bandido mata um monte de gente, no final ele sai com aquele dinheiro. Ele faz também a mesma coisa. O que ele está fazendo na mente das pessoas que são fracas? Está incentivando as pessoas a seguir esse mesmo caminho. Quem não sabia está aprendendo. Agora, uma outra coisa, né? O fascínio pelo mal, a terrível intemperança e iniquidade de todos os tipos deveriam despertar a todos. O que pode ser feito para deter a maré do mal? O que pode ser feito para deter a maré do mal? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos fugir de notícias de homicídio. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer? É porque eu não peguei essa passagem aqui. Tem um texto aqui na palavra de Deus que diz que nós devemos fugir dessas notícias de homicídio. Então, os irmãos que gostam de assistir esses programas sensacionalistas, a palavra de Deus diz que vocês não devem fazer isso. Não gosto de saber isso. Não gosta, não deve. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela pede para você encher o seu coração de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é honesto. Se você alimenta o seu coração dessas coisas, logo o seu coração ficará o quê? Endurecido. Sim ou não? Irmãos, os médicos, quando chega, por exemplo, de uma enfermeira, chegou alguém acidentado de moto, o cara está todo ferido, né? Todo arranhado. O
O que as enfermeiras fazem? Elas pegam alguma coisa lá e ela tem que esfregar aquilo ali, esfregar para tirar todas as impurezas. A gente sabe que é algo necessário que tem que ser feito, mas aquela pessoa, de tanto fazer aquilo ali ela já perdeu o quê? A sensibilidade. Sim ou não? Sim. A pessoa está ali sofrendo e ela está ali como se não tivesse acontecendo nada. Mas ela esfrega a nossa amizade. É por isso que Deus pede para que nós não venhamos encher o nosso coração dessas coisas. E isso é algo muito triste. E nós, como cristãos, que somos seguidores de Cristo, deveríamos obedecer. Aqui é a parte que fala da intemperança. Os tribunais são corruptos. Os governantes são governados pelo desejo de ganhar dinheiro e pelo amor aos prazeres sensuais. Irmãos, o que está acontecendo em nosso país? A mais alta instância da justiça. Olha o que eles estão fazendo. Irmãos, a nossa Constituição é muito clara em dizer certas coisas. Por que eles estão atropelando a Constituição? Até uma pessoa que não sabe, digamos assim, sabe interpretar direito as coisas, ela lê aquilo ali, ela consegue entender o que está dizendo. E por que as leis não estão sendo respeitadas? E a nossa legislação Aqui está dizendo, irmãos, olha só, pelo desejo de ganhar dinheiro. Aqui ela fala também pelo amor aos prazeres sexuais. Eu também diria uma outra coisa, pelo poder. Sim ou não? Sim. Sim. Todas aquelas pessoas já têm dinheiro, mas o que elas querem? Poder. Porque o poder determina o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. A intemperança tem anuviado a mente de muitos, de tal modo que Satanás tem controle quase que total sobre eles. O que é intemperança, irmãos? Irmãos, sabe o lugar onde eu não gostaria nunca mais de ir? E respeito àqueles que vão, é um rodízio de qualquer coisa. Porque, irmãos, eu duvido que a maioria das pessoas que vão ali, elas não comem mais do que precisam. E isso se torna o quê? Tipo uma glutonaria. A pessoa está cheia porque eu paguei, eu vou comer até me empanturrar, eu vou comer até... Isso acontece ou não acontece, irmãos? E vocês acham que isso agrada ou não a Deus? Irmãos, quando eu parei para refletir sobre aquilo ali, eu falei, isso aqui não é um lugar onde eu não devo ir. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim mesmo. Quando eu ia lá, eu falo, já que eu comi, então o corpo já não está mais aguentando e você continua às vezes comendo. E isso não agrada a Deus, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Às vezes, né, eu vejo as pessoas falando, comentando, né? Sim. Como é que foi o final de semana. Aí elas falam assim, olha, eu bebi tanto que o cara está fazendo ele pagar, eu já estava satisfeita, eu fui para o banheiro, meti o dedo na garganta, botei para fora E voltou de novo. Botei de novo para ficar até de manhã no dia. É triste, né? Nossa, quer dizer, agora Só o cara Deus. no buraco. Só Deus tem Tem que misericórdia. pagar. Só Jesus. Diz assim, ó. Satanás não consegue mais controlar o mundo por meio da negação das Escrituras. Satanás, ele não consegue mais enganar o mundo. Por quê? A verdade chegou através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Amém. A verdade ficou durante 1260 anos escondida. Mas chegou um momento que a verdade seria restaurada, como diz Glória a Isaías. Deus, aleluia. Louvado seja E Jesus. nós somos esse povo que estamos erguendo a verdade. Então diz aqui, Satanás não consegue mais controlar o mundo por meio da negação das Escrituras. É por isso, irmãos, que a primeira mensagem angélica diz, um anjo voando pelo meio dos céus, tendo o quê? O Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Quando esse Evangelho eterno é pregado sobre a terra, automaticamente vem o que? A queda de Babilônia, a queda da mentira, a queda do erro. E aí o que Satanás faz? O que ele conseguia por meio do engano, agora ele vai tentar o que? Por meio da força. Então ele passa a obrigar as pessoas. Aí vem o que? O decreto da besta, a marca da besta. Marca da besta é o quê? É uma obrigação. A humanidade será obrigada
a aceitar aquilo que ele deseja. Então diz aqui, Satanás não consegue mais controlar o mundo por meio da negação das Escrituras. Então ele recorre a outros meios para cumprir o mesmo objetivo. Qual é o outro meio que Satanás tenta? Destruir a fé na Bíblia. Funciona da mesma maneira que destruir a Bíblia por si mesmo. Como isso se dá? Assim como em era passada, Satanás tem trabalhado por meio de igrejas para fazer os seus planos avançarem. Como é que isso se dá? Combater as verdades impopulares das Escrituras. Olha só, as Escrituras têm verdades impopulares, sim ou não? Qual é a verdade que é impopular? Olha, se você morrer, você vai dormir. Se você morrer, você já está selado. Se você morrer, você vai aguardar o seu julgamento, se você está salvo ou se você está perdido. Agora, o que Satanás coloca no ouvido das pessoas e nos seus lábios? Quando você morre, você não morre, a alma é imortal. Não foi a mesma mentira que ele falou para Eva lá no Éden? É certo que não morrereis. Deus falou que morria, Satanás falou para Eva que não morreria. Então, isso é o que? É uma verdade que muitos não gostam. Agora, olha só. Elas adotam interpretações que lançam as sementes da descrença por toda parte. Ao se apegarem aos erros católicos da imortalidade natural e da consciência humana após a morte, rejeitam a única defesa contra os falsos ensinos do Espiritismo. Olha só, a doutrina do tormento eterno já levou muitos a rejeitarem a Bíblia. Vocês sabiam que a doutrina do inferno eterno? Irmãos, imagine se o inferno fosse eterno para aqueles que se perderem. Seja sincero, Deus seria justo? Quantos anos as pessoas conseguem viver? O tempo de bebezinho não conta, porque a pessoa não tem consciência. O tempo da velhice também não conta, porque a pessoa fica meio gaga. Bota aí, irmãos, 70 a 80 anos. Por causa de 70 anos, você acha que Deus iria fazer com que as pessoas permanecessem no inferno pela eternidade? Sabe o que é eternidade, irmãos? Nem a gente sabe. Como é, Senhor, viver, Alex, 1000 anos? Ninguém sabe como é. Agora vocês imaginam essas pessoas sofrendo lá eternamente. Olha só, Deus, ele seria justo? Só que qual texto que nós começamos a abrir aqui o culto de hoje? Justiça e juízo são a base do seu trono. Agora, quando a palavra de Deus diz assim, Deus dará a cada um segundo as suas obras. O que Deus está dizendo? Que cada um vai responder de acordo com aquilo que fez. Isso é justiça, sim ou não? Justiça. Então Satanás procura, através desses 3 erros, fazer com que muitas pessoas deixem de dar crédito à palavra de Deus. Quais são essas 3 coisas que eu acabei de falar? Que a pessoa morre, não morre. Qual é a segunda coisa? Hein? Quero ver se vocês estão espertos. Que o fogo é eterno, ele não é. Que o fogo é eterno, é isso aí, e não é. Cada um responderá de acordo com as suas obras. E qual é o terceiro? Imortalidade da alma, né? Imortalidade da alma? Imortalidade da alma eu já falei, a pessoa morre e não morre. Tem mais uma. Não. Aqui, eu falei, a imortalidade natural da alma, da consciência após a morte. Eles não dizem que a doutrina católica, a pessoa vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para onde? Para o céu. E eles dizem que a pessoa tem consciência, a pessoa não tem consciência. A pessoa está dormindo, a pessoa está descansando no pó da terra. Ao combater as verdades impopulares das Escrituras, elas adotam interpretações que levam as sementes da descrença por toda parte.
ao se apegarem ao erro católico da imortalidade natural e da consciência humana após a morte, rejeitam a única defesa contra os falsos ensinos do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno já levou muitos a rejeitarem a Bíblia. Quando as pessoas do quando as palavras do quarto mandamento são apresentadas, as pessoas veem que ela requer a observância do sétimo dia, o sábado. Quando não encontram nenhuma outra maneira de se livrar de um dever que não estão dispostos a cumprir, mestres populares descartam junto à lei de Deus para evitar o quarto mandamento. Então, irmãos, o que esse texto aqui quis dizer? Quando as pessoas elas não acham nada para fundamentar a sua ideia de que o sábado não está mais em vigor, olha o que ele diz aqui, ó. Quando não encontram nenhuma outra maneira de se livrar de um dever que não estão dispostos a cumprir, mestres populares descartam junto à lei de Deus o sábado. É por isso, irmãos, que você pode perguntar para qualquer igreja: qual o único mandamento que não está em vigor da lei de Deus? É o sábado. E eles falam que o sábado foi para quem? E o sábado foi dado para os judeus ou para a humanidade? Quando é que o sábado foi dado, Alex? Lá no Éden, né? E Adão e Eva é pai dos judeus ou eles eram pais da humanidade inteira? A humanidade inteira. Irmãos, que Deus tenha misericórdia. Na próxima quarta-feira, se der, não, a próxima quarta-feira será a semana de oração, né, Laís? Então, daqui a 2 quarta-feiras, nós iremos terminar esse capítulo aqui, porque é um assunto muito importante, não dá para passar corrido, porque nós temos que estar bem espertos em relação a isso daqui, porque Deus levantou essa igreja para exaltar a sua lei. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, para finalizar, em Isaías 58. Versículo 12. Isaías 58, versículo 12. Antigo Testamento. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Quem é vocês? Nós, o povo remanescente. Preste atenção nesse verso porque ele é muito importante. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Por quê? Satanás jogou a verdade por terra durante 1260 anos. Vocês levantarão o fundamento de muitas gerações. Por que de muitas gerações? Porque esses fundamentos vêm desde Adão e Eva até os nossos dias. Vocês serão chamados de reparadores de brechas. Vocês serão chamados de restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Olha, irmãos, logo em seguida, Deus falando isso, olha só o que ele fala: se vigiarem o teu pé de profanarem o meu sábado, e se deixar de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado de meu prazer, e santo dia do Senhor, digno de honra, e se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Irmãos, é coincidência? Deus falando de uma restauração, e logo em seguida ele fala do sábado. Por que o sábado é tão importante? Porque ele coloca Deus no seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus? O Criador dos céus e da terra. Amém. Se ele criou os céus e a terra, tudo pertence a ele. Mas temos um usurpador que quer ocupar aquilo que é de Deus, mas Deus não irá permitir. Por isso que ele enviou o seu filho, para colocar um ponto final no reino das trevas de Satanás. Amém. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé para nós fazermos a oração final.
Santo Deus, amado Criador, não sou digno de falar de um assunto tão importante, Senhor, mas te agradeço por essa honra. Perdoe os meus pecados, Senhor, assim como dos meus irmãos, e nos ajude a obedecer a Tua palavra, para que possamos ter poder e autoridade, Senhor, porque queremos salvar os nossos familiares, e nós só teremos poder para convencer essas pessoas se nós vivermos o que Sua palavra diz. Pai querido, lembra-se da nossa escritura, lembra-se de que somos pobres. Nos ajude, Senhor, pela misericórdia que há no Seu santo nome. Nos ajude a obedecer a Tua palavra, Senhor, porque eu sou testemunha e acabei de dizer que a Tua palavra é santa, a Tua lei é santa, o Teu mandamento é justo, a Tua lei é boa, e eu sou testemunha disso, Senhor, porque ela é para o nosso bem e para a nossa proteção. Pai querido, nos conceda o restante de semana abençoado em Teu nome. Minha mãe está completando mais um ano de vida, que o Senhor abençoe ela, Pai querido, e que o culto na casa dela seja uma bênção para a honra e glória do Teu santo nome. Santo Deus, amado Criador, leva-nos em paz, na mesma paz que nós chegamos aqui. Nos conceda uma noite abençoada, um sono restaurador, e que a Tua paz, que excede o entendimento, esteja conosco durante todos os dias de nossa vida. Essas bênçãos eu te peço e eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.